Olá, eu estou aqui para apresentar o artigo com o tema Métodos de avaliação de riscos em floresta tropical nativa no manejo florestal madeireiro. Este artigo foi construído por mim, Kília Lima, Ana Castro e João Batista. O processo de manejo florestal madeireiro envolve diversos riscos à integridade do trabalhador. Porém, existem várias técnicas de análise de risco e vários métodos de avaliação de risco, uns mais generalistas e outros mais específicos, e a escolha do método correto deverá estar adequada à atividade e análise e em função das características essenciais. Esse trabalho tem como objetivo apresentar uma síntese dos métodos de avaliação de riscos inerente ao processo florestal madeireiro em floresta nativa. O estudo foi realizado mediante a aplicação dos pressupostos de uma revisão sistemática. Foram considerados elegíveis estudos sobre métodos de avaliação de riscos aplicados ao manejo florestal em floresta tropical nativa, publicado entre os anos de 2014 e 2019. Foram considerados registros nos idiomas inglês e português, e documentos científicos publicados na forma de artigo e que de alguma forma faziam referências a métodos de avaliação de risco, riscos em operação florestal tropical nativa, exploração florestal madeireira. Os estudos foram inspecionados em 3 bases de dados eletrônicas suscetíveis de incluir artigos científicos na área pretendida de estudo, sendo a busca realizada no período de fevereiro a maio de 2019. Inicialmente, realizou-se a pesquisa bibliográfica com 35 conjuntos de palavras-chave. Posteriormente, em virtude da baixa quantidade de artigos coletados e na tentativa de insistir na busca, a palavra florest foi substituída por forestry, repetindo a mesma associação, totalizando 70 conjuntos de palavras-chave. No universo de 14.312, apenas 7 artigos que atenderam aos critérios de elegibilidade definidos, isto é, que mencionavam o tema em estudo. Destes, apenas 2 artigos apresentam método de avaliação, sendo que os demais artigos não apresentam métodos específicos. O fluxograma mostra as fases de revisão sistemática: identificação, seleção, elegibilidade e inclusão. A seguir, vamos falar de forma breve sobre os artigos. No primeiro artigo, tratam do método de avaliação de risco, AHP, que tem como objetivo identificar os principais fatores responsáveis por acidentes ocupacionais fatais em operação de colheita florestal. O segundo artigo, que também identifica o método, no caso magnitude de risco, tem por objetivo identificar, avaliar e propor medidas de controle para os perigos relacionados à atividade de transporte florestal. O terceiro artigo utilizou uma mistura de alguns métodos de análise de risco juntamente com o relato dos trabalhadores, para identificar fatores associados a ferimentos e mortes na indústria madeireira. O quarto analisou a frequência, tipo, causa dos acidentes de trabalho que ocorreram em diferentes atividades florestais. A avaliação foi realizada por meio de aplicação de um questionário para verificar os incidentes que ocorriam no setor. O quinto avaliou os fatores e as condições específicas de trabalho,
identificadas como de maior risco para lesão ou morte em operação de exploração madeireira. A avaliação foi realizada através de arguição e a profissionais madeireiros sobre a percepção de tarefas como risco de lesão e ou morte. O sexto artigo investigaram sobre os riscos de acidente de trabalho na visão de dois grupos, os gerentes de segurança e os trabalhadores na indústria madeireira. Para a avaliação, foram realizadas entrevistas com supervisores líderes e com trabalhadores florestais. Foi verificado na visão dos dois grupos que na empresa investigada, muitos dos riscos existentes tinham sido mitigados de várias maneiras, principalmente por meio de mecanização da extração de madeira. O sétimo artigo, os autores determinaram a frequência dos acidentes ocupacionais entre trabalhadores madeireiros e os fatores de riscos envolvidos. Os dados foram coletados usando questionários presenciais e dados antropométricos através do método de medição. Diante do número reduzido de estudos observados dentro do período avaliado, sugere que poucos métodos de avaliação de risco no setor têm sido aplicados para verificar os riscos e apontar as medidas mitigadoras a fim de diminuir ou mesmo sanar as fatalidades que ocorrem nesse setor. E ainda, são poucos estudos que incidem na comparação de métodos semi-quantitativos de avaliação, o que reforça a necessidade de desenvolver esta área. A avaliação de risco é também um processo dinâmico que permite às empresas e organizações implementarem uma política proativa de gestão de risco no local de trabalho. Contudo, há que ter em mente que a avaliação de risco é um processo contínuo, não deve ser encarada como um fardo e leva em consideração a responsabilidade legal e a necessidade prática. Para isso, torna-se crucial o envolvimento de todos no processo, desde o empregador ao empregado. Esta etapa é considerada como mais crítica em todo o processo de avaliação de risco, na medida em que um perigo não identificado é um perigo não avaliado e, consequentemente, não controlado. Apenas 2 artigos apresentaram métodos de avaliação de risco, sendo que os demais artigos não apresentaram qualquer método específico. As principais vantagens apresentadas desses métodos residem no fato de poderem ser considerados práticos e permitirem a obtenção de conclusões confiáveis. É pertinente a avaliação de risco própria ao manejo florestal madeireiro em floresta nativa. Não só face ao elevado número, mas também face à gravidade dos acidentes inerentes. Conclui-se que é necessário e oportuno desenvolver mais investigação científica nessa temática. Muito obrigada. Segue o contato dos autores.